A lei da ficha limpa, o grande tema das eleições. Acompanhe a nossa entrevista com o Dr. Nilvio de Oliveira Batista. A lei da ficha limpa, ela veta a candidatura de políticos condenados em decisões colegiadas da Justiça ou aqueles que tentam se renunciar para fugir do processo de cassação. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o conceituado advogado, Dr. Nilvio de Oliveira Batista. Muito prazer em recebê-lo aqui. Uma satisfação muito grande, Gerson, como sempre, e nos encontramos à inteira disposição para tratar de assuntos que sejam de interesse da comunidade. Primeiramente, eu gostaria que o senhor esclarecesse o que vem a ser decisões colegiadas. Muita gente não entende. Olha, decisão colegiada, ela se refere a mais de uma pessoa que esteja julgando. Sim. Vamos exemplificar. Nós temos em Araguari, como nas comarcas do interior, a chamada decisão monocrática. O próprio nome indica, quer dizer ou seja, do juiz de direito, que exerce aquela função judicante, de prestar uma tutela jurisdicional, de dar atendimento a um determinado pedido, que chega às suas mãos pela justiça. O órgão colegiado já se refere ao tribunal, porque o Tribunal de Minas é composto de câmaras, as câmaras cíveis e as câmaras criminais. Correto. Cada câmara é composta por 3 desembargadores, e aí daí a denominação, porque o decisório, a decisão em Minas Gerais, através do tribunal, será através de 3 pessoas. Daí a denominação de órgão colegiado. Nesse caso de políticos denunciados, são julgados em todos os crimes? Pela configuração da lei, pelo enquadramento da lei, não seriam apenas problemas de ordem eleitoral, sim, e sim em outras situações. O elenco é muito vasto. Praticamente fica a exclusão aí para os chamados delitos culposos, que por negligência, imprudência ou imperícia, em que a pessoa não teve propriamente uma intenção. Mas é crime contra a ordem pública, administração pública, patrimônio particular, crimes hediondos. Então, tudo isso entra no rol aí das chamadas condenações impeditivas, de acordo com a Lei Complementar 135 de junho desse ano, que as pessoas possam se candidatar a cargos eletivos. Doutor, a gente sabe que a nova lei tirou muitos candidatos do páreo para as eleições do dia 3 de outubro, mas muitos tribunais regionais autorizaram candidaturas de ficha suja, até contrariando o Ministério Público. Como é que é a aplicabilidade? Por que existe tantos recursos, tantas brechas para os advogados entrarem? Ô Gerson, o que acontece é o seguinte, é que nós precisamos ter em mente a situação do cidadão, analisando o caso como cidadão, sim, e analisando o aspecto pelo lado legal. Vamos analisar como cidadão. Como cidadão, se a pessoa já tem um precedente criminoso, ilícito, é evidente que essa pessoa deverá ser punida nas urnas. Mas nós entendemos que quem deverá exercer essa fiscalização é o povo. Mas essa lei... É o povo através da soberania popular. E ela foi autorizada por isso. Exatamente. Clamor popular. Exatamente, pelo clamor popular. Agora, nós não poderemos ignorar também, e é o que os tribunais têm verificado, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, o chamado princípio da inocência, a presunção da inocência. O que significa isso? A presunção da inocência é de que uma pessoa somente poderá ser considerada culpada por um crime que lhe foi atribuído depois de esgotar todos os recursos possíveis e admissíveis. Então não basta apenas um recurso para o tribunal, porque tem outros recursos para as instâncias superiores,
para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, e o Supremo Tribunal Federal, também em Brasília. Então, somente depois de esgotados todos esses recursos, é que uma pessoa poderá ser considerada culpada. Ora, ela poderá ser considerada culpada pelo juiz do primeiro grau, que é o órgão monocrático, certo, e pelo órgão colegiado, que é o tribunal. Mas ela poderá ser inocentada posteriormente na instância de superposição, que está lá em Brasília. Então, como que fica? Nós temos inúmeros casos, aqui de Araguari, de outras cidades, em que um candidato foi impugnado, o tribunal também manteve a impugnação, o indeferimento à sua candidatura e, posteriormente, lá na instância de superposição do TSE, a candidatura foi deferida. Então, nós precisamos ter em mente também esta situação. É por isso que existem esses recursos e os recursos perfeitamente admitidos pela lei. Se são admitidos pela lei, é porque a pessoa, evidentemente, poderá recorrer. Pois é, ficou muito bem explicado. Mas da forma como o senhor fala, dá a entender que essa lei é até inconstitucional, então. No entendimento de muitos constitucionalistas de renome no país, inclusive de um ministro já aposentado lá do STF, que é o ministro Eros Grau, a lei é inconstitucional, porque ela nega, isso que nós falamos agora mesmo, ela nega o princípio da inocência, a presunção da inocência, de que todos os recursos precisam ser esgotados para impedir uma determinada candidatura, além de ter o aspecto também da anualidade, ou seja, essa lei é muito recente. Sim. Ela precisaria ter aplicabilidade pelo menos durante um ano para que ela passasse a vigorar a partir dessa data. E o ministro Gilmar Mendes, do STF, já disse até o seguinte, porque tem recursos pendentes. Ele diz que a pessoa também não poderá ser prejudicada porque a justiça está demorando em decidir os seus recursos, porque no recurso, na instância superior, na instância em Brasília, poderá ocorrer a decretação da sua inocência. E tem também, doutor Nilvio, a questão do prazo prescricional. Por quê? Então não chega a ser uma punição para o político inelegível, porque se ele conseguir limpar a ficha na próxima eleição, ele vai disputar com certeza aquele cargo que ele pleitear, não é? Exatamente, ali ficaria uma punibilidade durante um certo período. Isso. E depois da punibilidade daquele período, depois do cumprimento, vamos dizer, de uma penalidade, a pessoa voltaria a estar apta para disputar cargos eletivos. É exemplo do que acontece em diversas situações. Desde que o delinquente cumpra a sua penalidade, depois ele se torna apto para exercer todos os atos da vida civil, comercial. A pessoa também não pode ficar refém de uma situação ad eterno, quer dizer, por toda a vida. Isso. Então durante um certo período, extingue-se aquilo, porque até já ocorreu a punibilidade, já ocorreu assim uma aplicação de uma sanção para que a pessoa pudesse voltar a praticar normalmente os atos que deseja exercitar no cotidiano. Então, semelhante ao cadastro ao SPC. Então, o cidadão fica, por exemplo, 5 anos impedido de comprar a prazo, né? De ter o crédito, mas depois ele volta, normalmente, depois de 5 anos. Ele precisa voltar a ter o seu crédito, porque se ele não voltar a ter o seu crédito, será prejudicial não só para ele, para sua família, para os seus negócios, enfim, seria uma degola relativamente às suas atividades. Nós vamos dar continuidade a esse assunto após os nossos comerciais. Não saia daí.